E estamos de volta com mais um vídeo da série Sistemática do Teologia D. E agora vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre a Sagrada Face de Jesus, né? Como seria a aparência de Jesus? Então, nos Evangelhos, não fala nada sobre a face de Jesus. O que fala né, por exemplo, lá em Mateus capítulo 17, no verso 2, né, naquela famosa passagem, né, onde Jesus leva Pedro, Tiago e João, né, no monte, né, que chama Monte da Transfiguração, e, né, Jesus é transformado, ó, e aqui no verso 2 diz, ó, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Né? Aqui, então, Mateus capítulo 17, verso 2, fala que o rosto de Jesus resplandeceu, né? Mas não fala nada característico da sua aparência. Outro texto, né, a visão que João tem, lá em Apocalipse, e ele fala no verso 13, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa talá, e cingindo a altura do peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Aqui, né, dá uma visão glorificada, né, porque Apocalipse aqui é depois, quando Jesus ressuscita, né, aqui é uma visão glorificada de Jesus e também simbólica, né, não seria uma aparência física, e também a aparência de Jesus depois né, quando da ressurreição. Mas como seria a aparência de Jesus humana aqui, né, enquanto ele esteve aqui em forma humana, né, Deus em forma humana aqui na Terra? É, os cristãos antigos, que a gente já vem mostrando nos vídeos, eles se baseavam muito no texto de Isaías 53. No texto de Isaías 53, verso 2, fala assim, ó, pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, é baseado em Isaías 53, uma profecia de Isaías referente a Jesus. Então, os escritores cristãos, eles entendiam que esse texto falava sobre a aparência de Jesus e que Jesus não teria beleza, né? Nem formosura, não teria nada que no rosto dele que, né, agradava aos homens. Ó, como você vai ver aqui, Justino Marte, que a gente já mostrou, né, ele no livro, né, falando com o diálogo contra Trifão, ele fala aqui, ó, quando Jesus chegou ao Jordão, ele era considerado como filho do carpinteiro José e apareceu sem beleza, tá vendo? Como as escrituras haviam anunciado. E ele próprio foi considerado como carpinteiro, e foi assim que fabricou obras dessa profissão, arado, jugos, olha interessante. Então, né, que ele fala, ó, de acordo com as escrituras, né, que é lá em Isaías 53, que ele apareceu sem beleza. Então, Jesus não era bonito, né, segundo a interpretação da aparência de Jesus com Isaías 53. Você também tem Celso aqui, ó, Celso, né, contra Celso, que é Orígenes, né? Ó, Celso ele fala no livro dele dizendo, ó, como o espírito divino era um corpo, pelo menos teria sido necessário que este ultrapassasse todos os outros pelo porte ou beleza, ou força, ou voz, ou majestade, ou eloquência, pois é impossível que um corpo mais divino do que a outros não sobrepuja em nada um outro, mas este nananã, aqui, ó, mas este não sobrepujava em nada a algum outro, mas dizem que era pequeno, feio e vulgar, tá vendo? Então diziam por aí, né, e o Celso que era adversário da fé, que a gente já falou em outros livros, né, falando do Celso, né, o Origem está citando o livro dele, dizendo que diziam que Jesus era pequeno, feio e vulgar. Aí aqui, ó, o Celso rebate, né, Orígenes rebate aqui dizendo, ó, parece novamente que quando ele quer acusar Jesus, tananã, aqui, ó, mas segundo a opinião geral, as escrituras dizem que o corpo de Jesus era feio, né, falando, mas não vulgar, como explicou o Celso. E não existe indicação clara de que ele fosse pequeno. Tá vendo aqui, ó? Mas ele aqui, ó. Eis em que temos Isaías anuncia que ele não apareceria às multidões numa forma agradável e de beleza superior. Né? Aqui, ó. Ele vai citar Isaías 53, ó. Ele cresceu diante dele como renovo, tananã, aqui, ó. Nós o vimos, não tinha forma nem beleza. Então, tá vendo? Os escritores entendiam que Isaías 53 falava sobre a aparência de Jesus, né? Que a aparência de Jesus seria feia, né? Que Jesus veio sem beleza. E temos aqui também Irineu de Lyon, né, que já mostramos aqui no livro Contra as Heresias. E ele fala aqui, ó, por todos os que atingiam ainda que ínfima parcela da verdade, as escrituras não dariam esse testemunho se ele não fosse senão homem igual a todos os outros. Mas como só ele entre todos teve esta geração ilustre,
que lhe vem do Pai Altíssimo, também foi ilustre o nascimento que lhe vem da Virgem. Por isso as Escrituras lhe dão testemunho desta dupla geração divina. Por um lado, ele é homem sem beleza, tá vendo? Sujeito a sofrimento, montado num burrinho, descendentado com vinagre e fel, desprezado pelo povo, descido à região da morte. Por outro, é o Senhor Santo, o Conselheiro admirável, sobressaindo pela beleza. O Deus forte, que advia nas nuvens, juiz universal, tudo isso foi pronunciado pelas Escrituras a respeito dele. Tá vendo? Então aqui também Irineu fazendo alusão à ideia de Isaías 53, né, se baseando na aparência de Jesus, que ele era um homem sem beleza. Tem outro texto no mesmo livro, ele fala também aqui, ó. Outros predisseram que seria um homem fraco, sem glória, sabendo suportar a enfermidade, né, como Isaías 53, que viria a Jerusalém montado um burrico, né, a entrada triunfal, ele em cima do burro, apresentaria as costas aos flagelos e o rosto às bofetadas, né, falando ali da paixão de Cristo, que ainda a gente vai estudar, ó. Interpretava, né, a questão de Jesus, um homem fraco, sem glória, um homem sem beleza, né, baseado, um homem que suporta enfermidade, sofrimento, baseado na profecia ali de Isaías 53, que falando sobre Jesus e da aparência dele. Também você tem aqui Tertuliano, do século 3, no capítulo 9, né, no livro sobre a carne de Cristo, ele fala aqui, ó. Disseram, de onde vem este homem e esta sabedoria estas obras poderosas? Assim falaram até mesmo aqueles que desprezaram sua forma exterior. Seu corpo não alcançou nem mesmo a beleza humana, para não falar da glória celestial. Se os profetas não nos tivessem dado nenhuma informação sobre a sua aparência ignóbil, seus próprios sofrimentos e a própria injúria que ele suportou, falam de tudo. Os sofrimentos atestavam sua carne humana. Né? E que está falando, né? Então Jesus viria numa forma desprezível, né? Que o que ele está se baseando em Isaías 53. E contra Marcião, outro livro do Tertuliano, no livro 3, capítulo 17, ele também vai falar, ó, aqui, ó. Comparemos com as Escrituras o restante de sua dispensão, seja lá o que for esse pobre corpo desprezado, porque era um objeto de toque, visão, e será meu Cristo, seja ele inglório, seja ele ignóbil, seja ele desonrado, pois assim foi anunciado que ele deveria ser tanto em condição corporal quanto em aspecto, né? Aqui, ó, Isaías vem ao nosso auxílio novamente, ou seja, então, né, ele está se baseando lá, aí ele vai citar o texto de Isaías, dizendo, ó, ele não tinha forma nem formosura. Aqui, ó, na medida em que muitos foram surpresos, como vocês também, sua beleza será sem glória dos homens. Né, aqui, ó, pois embora nas palavras da vida ele seja mais belo que os filhos dos homens, ainda assim naquele estado figurativo da graça espiritual, quando ele está cingido com as palavras do Espírito, que é verdadeiramente sua forma beleza, né, ou seja, e glória. Quando ele está na forma celestial, glorificado, ele é belo, de acordo com o mesmo profeta. No entanto, ele em condição corporal, um verme e não um homem. Olha, então você vê, os autores antigos cristãos, né, que é a patrística, que a gente vem mostrando, fazia essa ideia de Isaías 53, dizendo que Jesus não era belo. Eu peguei a referência desse livro, desse Robert Eisler, né? Aí aqui eu vou botar a tradução, que é o Messias, Jesus e João Batista. Ele cita muitas fontes falando sobre autores que falam sobre a aparência de Jesus. Ó, eu vou mostrar aqui. Ele cita um tal de Andréas Hierosolimitanus, né? Ou André de Cretas, né? Aí ele fala aqui um pouco da biografia, ó. Nasceu em Damasco por volta de 660, mudou-se para Jerusalém em seu 15º ano e foi lá consagrado pelo patriarca Teodoro. Aí ele vai falando aqui. Aí ele fala, aqui, ó, dizem um notável fragmento sobre a adoração de imagens. Ó. Aí ele fala, mas além disso, o judeu Joséfo, olha que interessante, ele fala que o Flávio Joséfo, que a gente já viu, fala, né, sendo que o escrito de Joséfo que a gente tem em mãos não fala. Mas ele fala que tem um escrito de Joséfo, que ele fala, ó, narra da mesma maneira que o Senhor foi visto com sobrancelhas semelhantes, olhos bonitos, rosto longo, torto e bem crescido. E também aqui, ó, a mesma declaração encontrada em um escolho de João Damasco, né, o João Damasceno, que a gente já falou aqui também, ó. Aí ele fala que, ó, além disso, como alguns dias, ele também se fala que Joséfo, o judeu, narra da mesma maneira que o Senhor foi visto com sobrancelhas semelhantes, olhos belos, rosto comprido, torto e bem crescido. Aí eu peguei até uma outra versão aqui, ó, para mostrar aqui, ó, tá vendo? Do André de Creta, que ele fala, mas Joséfo, o judeu, também registra da mesma maneira que o Senhor apareceu com sobrancelhas unidas, olhos lindos, semblante comprido, corcunda e bem crescido. O escritor de João de Damasco, ele fala numa nota marginal do seu livro sobre a fé ortodoxa, né, que tem referência, né, 4,16, ele fala, desde também Joséfo, o judeu, como alguns dizem, registra da mesma forma que o Senhor apareceu com sobrancelhas unidas,
Olhos lindos, aspecto ou rosto comprido, ambos corcunda e bem crescido. Tá vendo? Então aqui já está mudando, né? Jesus é bonito, nessa versão que fala que o Flávio José, historiador, que a gente ainda vai falar quando for falar sobre a aparência de Jesus, vai falar que ele era bonito, né? Aí os outros falam que ele era feio, agora falando que ele é bonito. E você também aqui tem falando da altura dele, ó, interessante. Ó, ele fala aqui, ó, o manuscrito agora perdido, tananã, aqui, ó, o imperador Teófilo, uma menos uma mania com epiteto, em uma carta a certos bispos orientais ao imperador Teófilo, como em uma homilia bizantina em defesa da iconolatria. Ele fala, cadê? Aqui, ó, Epifânio, o monge, dando ele uma altura de 6 pés, né? Aí aqui, ó, vou te mostrar também, ó. Aqui, ó, ele fala, há uma declaração nas páginas de Efrem Sírios, correspondente à autoridade grega citada acima, sobre uma medida de 3 ells, né? Seria 3 côvados. Deus tomou forma humana e apareceu na forma de 3 corpos humanos. Ele desceu até nós de pequena estatura. Aí esses autores vão falar que Jesus era pequeno. Jesus era baixinho. Ó, ele fala em outro tratado de Efrem, existente apenas em Armênio. Ó. Ele fala, nosso Senhor veio e nos apareceu como um homem de pequena estatura. Tá vendo? E também aqui, ó, da mesma forma, somos formados no hino intitulado A Manifestação do Rei, de Teodoro de Mapsuestia, preservado apenas em siríaco. Ó. Aí ele fala, tua aparência, ó Cristo, era menor que a dos filhos de Jacó, ou seja, menor que a dos outros israelitas. Então fala que também Jesus era pequeno, tá vendo? Jesus teria 3 côvados, né, que seria uma base de 45 centímetros, 50 centímetros. Então Jesus seria pequeno, né, com esses autores, dizendo que Jesus não era alto. Você tem aqui, ó, o João Damasceno também, no livro dele que que é uma carta ao rei Teófilo, ele fala aqui, ó, sobre a aparência de Jesus, ó, também, ó. Portanto, ele teve cuidado de retratá-lo da forma que os antigos historiadores haviam descrito, ó. Aí aqui ele já fala, ó, de estatura alta, sobrancelhas grossas, olhos encantadores, nariz louro, cabelos cacheados de Cesareia, figura curvilínea, tez elegante, barba preta, rosto cor de trigo, a semelhança da mãe, dedos longos, voz sonora, fala doce, gentil, quieto, longânimo, paciente, cercando-o de dons semelhantes. Já mudou, né? Fala que Jesus é bonito. Nos outros fala que Jesus é feio. Aqui fala que Jesus era bonito. Vou mostrar mais aqui. Aí você também tem os evangelhos apócrifos, né? Os textos que não entraram na Bíblia, a gente ainda vai estudar sobre isso. Que fala de, né? Fala também desses textos. Fala que de Jesus teve várias aparências. Um dos primeiros é esse aqui, apócrifos, os Atos de Pedro. Fala aqui, ó. E fala aqui que ele era sujo de vista, ó, tá vendo? Aqui, ó, sujo de vista, ó, falando que ele, né, é o grande começo de todo o principado, mas entregue aos príncipes belo, mas entre nós humilde, visto de todos, mas prevendo tudo, sujo de vista. Aqui usando, né, a ideia de Isaías 53. Aí aqui, ó, o relato que aqui fala de umas viúvas que elas, né, eram cegas e elas eram incrédulas. E aí uma luz brilhou onde eles estavam orando e elas tiveram uma visão, ó. Enquanto estávamos deitados lá, apenas aquelas viúvas se levantaram, que eram cegas. E a luz brilhante que nos apareceu entrou em seus olhos e o fez ver. A quem Pedro disse, diga-nos o que você viu. E elas disseram, vimos um homem velho, de tal formosura que não somos capazes de declarar a você. Mas outros disseram, vimos um jovem. E outros, vimos um menino, tocando nossos olhos delicadamente. E assim nossos olhos foram abertos. Pedro, portanto, magnificou o Senhor, dizendo, tu somente és o Senhor Deus. E bababá, e vai adorar a Deus aqui. Então aqui as mulheres tiveram visões diferentes, viu? Uma viu um jovem, outro viu um velho. Então nesse ato de Pedro fala de diferente aparência que tiveram visão de Jesus. Outro também é o Atos de João. Atos de João, né? Aqui, ó, a maior parte deste episódio é preservada apenas em um manuscrito muito corrompido, do século, aqui fala aqui o século XIV, em Viena. 2 passagens importantes foram lidas no segundo concílio de Nicéia e são preservadas no Atos dele. Algumas linhas do hino também são citadas em latim por Agostinho, ó, tá vendo? Separar entre os priscilianistas. Todo discurso é a melhor exposição popular que temos da visão, aqui, docética da pessoa do Nosso Senhor. Aí aqui, ó, ele fala aqui, ó, né, na passagem que ele vai falar aqui, ó. Pois quando ele escolheu a Pedro, André, que eram os irmãos, ele vem a mim, Tiago, meu irmão, dizendo, eu preciso de vocês, vem a mim. Aqui, e meu irmão, vendo isso, disse, João, que essa criança quer que esteja na praia, e nos chamou. E eu disse, que criança? E ele me disse, novamente, aquilo que nos acena. E eu respondi, por causa da nossa longa vigília que mantivemos no mar. Você não vê direito, meu irmão Tiago, mas você não vê o homem que está ali, bonito e belo, e de semblante alegre? Mas ele me disse, ele eu não vejo, irmão, mas que vamos em frente e veremos o que ele quer, tá vendo? Então viu um homem belo.
E assim, quando trouxemos o navio para a terra, nós o vimos também, nananã, aí ele vai falar aqui, ó, seguido, e ele foi visto por mim novamente como tendo bastante calvo, mas a barba espessa e fluida, mas por João, como um jovem cuja barba era recém-chegada. Ficamos, portanto, perplexos, nós dois, quanto ao que aquilo que tínhamos visto deveria significar. Depois disso, enquanto seguíamos, nós dois fomos aos poucos perplexos. Cadê que ele foi aqui? Pois eu tentava vê-lo secretamente e nunca em nenhum momento vi seus olhos se fechando, piscando. Aqui, ó. Aí fala aqui, ó, mas apenas aberto. E muitas vezes ele me apareceu como um homem pequeno e feio. Então, novamente, aqui, ó. Nós vimos nele uma luz tal qual não é possível para o homem que usa a linguagem corruptível descrever como era. Novamente, da mesma maneira ele nos levou, né? Aí vai falar aqui, como, né, levando eles da montanha. Aqui, ó, aí vai falar, ó, ele nos foi novamente porque ele me amava, aqui, ó, e vi que ele não estava de forma alguma vestido com roupas, mas era visto por nós nu, tá vendo? E não de forma alguma como um homem, que seus pés eram mais brancos de qualquer neve, de modo que a terra ali era iluminada por seus pés. E a sua cabeça tocava o céu, de modo que fiquei com medo e gritei, e ele virando-se apareceu como um homem de pequena estatura, e agarrou minha barba, tá vendo? Então, ó, Jesus ora era bonito, ora era feio, ora, viu, ele apareceu como pequeno, nesse texto aqui. E, né, há uma carta chamada Carta de Lentulus, né? É uma carta, né, que ela tenta se passar por verdadeira, né? Aqui, ó, fala que a primeira vez ela foi publicada na Itália, no século XV, ó. Pretende ter sido escrito por um oficial romano contemporâneo de Jesus, né? Ou seja, um oficial romano da época de Jesus, que dá uma descrição física e pessoal de Jesus. Aí aqui, ó, vamos ler a carta, ó, diz assim, ó. Lentulus, o governador dos Jerusalemitas, ao Senado e ao povo romano, saudações. Apareceu em nossos tempos e ainda vive um homem de grande poder e virtude chamado Jesus Cristo. O povo o chama de profeta da verdade, seus discípulos, filhos de Deus. Ele ressuscita os mortos e cura a enfermidade. Aí começa a falar. É um homem de tamanho médio, e ele tem um aspecto venerável e seus espectadores podem temê-lo e amá-lo. Seus cabelos são de cor da avelã madura, retos até as orelhas, mais abaixo das orelhas ondulados e cacheados, com reflexo azulado e brilhante, fluindo sobre os ombros. É dividido em dois no topo da cabeça, seguindo o padrão dos nazarenos. Sua testa é lisa e muito alegre, com o rosto sem rugas ou manchas, embelezado por uma tez levemente avermelhada. Seu nariz e boca aqui, ó, são impecáveis. A barba é abundante de cor dos cabelos, não longa, mas dividida na altura do queixo. Seu aspecto é simples e maduro, seus olhos são azuis acinzentados e brilhantes. Ele é terrível em suas repreensões, doce e amável em suas advertências. Alegre sem poder e seriedade, né, que ele vai falando. Então, veja, aqui ele dá uma descrição. Aqui, ó, ele fala, ele é, no finalzinho aqui, ó, ele é o mais bonito entre os filhos dos homens. Então ele vai falar que Jesus é bonito, ele dá uma descrição física, né, de Jesus, de toda a parte do rosto dele, ó. É uma carta, né, que é falsa, mas é interessante falar dela aqui e mostrar, né, que é uma carta que fala de uma descrição física de Jesus. Outra carta também, ela tá aqui, ó, fala aqui, ó, as cópias estão na biblioteca do Congresso em Washington, ó, que é a carta de Pôncio Pilatos a Tibério César. Também é uma carta, né, que tem discussão sobre ela, mas provavelmente ela é falsa. Mas que também usa falando da aparência de Jesus. Ela fala, um jovem apareceu na Galileia, pregando com humilde unção, uma nova lei em nome de Deus que o havia enviado. Né? Aí ele fala aqui, ó, disseram entre eles, a diferença entre aqueles que ouviam. Seus cabelos e barba dourados davam à sua aparência um aspecto celestial. Ele parecia ter cerca de 30 anos de idade. Nunca vi um semblante mais doce ou sereno, que em contraste entre eles e seus portadores com suas barbas pretas e tez morena, tá vendo? Então aqui ele também dá uma descrição da barba, do cabelo de Jesus. Outro também, que também é um texto, né, falso, aqui é o volume Ártico, Biblioteca Ártico. Ó, ele é um volume do século XIX, né, que contém o que pretende ser uma série de relatos de fontes judaicas pagãs. Ó. Aqui é o volume Ártico, é considerado fraudulento por alguns estudiosos religiosos. Então é uma obra, né, fictícia, criaram, né, para dizer que ali contando coisas do tempo de Jesus, e ele fala da aparência de Jesus, ó. Numa passagem, que é a passagem, né, que é o capítulo intitulado Entrevista de Gamaliel. Aí ele fala aqui, ó, da aparência de Jesus, ó. Pede-lhe que descrevesse essa pessoa para mim, para que eu pudesse conhecê-lo se encontrasse. Ele disse, se você algum dia encontrar o Yeshua, você o conhecerá, embora ele não seja nada além de um homem. Há algo nele que o distingue de qualquer outro homem. Ele é a imagem de sua mãe, só que não tem um rosto redondo e liso. Seu cabelo é um pouco mais dourado que o dela, embora seja tanto de queimadura do sol quanto de qualquer outra coisa. Ele é alto e seus ombros são um pouco caídos. Seu rosto é magro e de pele morena. Embora isso seja devido à exposição, seus olhos são grandes e de um azul suave, e um tanto opacos e pesados. Este judeu nazireu está convencido de que ele é o Messias do mundo.
E esta foi a mesma pessoa que nasceu da Virgem em Belém, cerca de 26 anos antes. Interessante também, né, viu? E fala. E também você tem um texto de Nicéforos Calistos. Esse Nicéforos Calistos, ó, ele era um bíblico grego, né? A obra popular dele é a História Eclesiástica. Aquele constitui uma fonte documental significativa sobre o cristianismo primitivo e suas controvérsias doutrinárias. Né? Ele é um bíblico grego, né? O que escreveu esse livro da História Eclesiástica e, né, vem da cultura bizantina. E ele tem um texto chamado Retrato do Salvador, que ele, né, descreve a aparência de Jesus. Ali ele fala: tinha Jesus um rosto belíssimo e vivo. O cabelo era alourado, não muito volumoso e ligeiramente ondulado, sobrancelhas negras e ligeiramente arqueadas. Seus olhos, da cor de azeitona, brilhavam como uma expressão admirável. Seu nariz era reto, barba loura, não muito comprida, os cabelos eram bem longos, pois nenhuma navalha nem mão de homem algum jamais tocaram-lhe a cabeça. À exceção de sua mãe, na infância mantinha o pescoção algo inclinado, de sorte que não apresentava ar de arrogância. De tez clara, seu rosto não era nem redondo nem comprido, mas mais comprido que largo e ligeiramente corado, como as faces de sua mãe. A seriedade, a prudência e a serenidade emanavam-se e resplandeciam em seu semblante. Em uma palavra, era de todo parecido com sua mãe. Interessante, né? Então, esses são os textos que falam sobre a aparência de Jesus, e você vê que os textos cristãos, né, dos pais, se baseiam em Isaías 53, dizendo que Jesus era um homem feio. E esses textos, né, como vimos, né, esse texto bizantino e esses textos que são forjados, né, mas que tem discussão e que tentam dizer que são textos antigos, né, usa até figuras mesmo, né, que aparecem na Bíblia, né, e figuras com autoridade, né, tirando a carta de Lentulus, para dar autoridade ao que está dizendo, né, dizendo que ali eles estão descrevendo a aparência de Jesus. Mas é bem interessante, e é isso, gente. No próximo vídeo vamos falar sobre retratar a aparência de Jesus nas artes cristãs. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.